Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Helena Pereira da Silva e a história que vou compartilhar com vocês hoje é a mais transformadora da minha vida. É uma jornada de amor, traição e uma vingança que foi planejada por 10 longos anos após eu descobrir o maior segredo do meu marido e da minha filha. Se você já se sentiu traído ou traída, esta história é para você. Ela fala sobre a força de uma mulher que transformou a dor em um plano e a paciência em sua maior arma. Antes de começarmos, peço a gentileza de deixar o seu like, se inscrever no canal e me contar nos comentários de qual cidade ou país você está me assistindo. A sua participação é muito importante. Estão prontos para essa história? Então, vamos começar. Olá, meu nome é Helena Pereira da Silva e se você me visse há 10 anos, diria que eu era a mulher mais feliz do mundo. Hoje, aos 60 anos, com os cabelos suavemente grisalhos e um sorriso que o tempo esculpiu, sento-me em minha poltrona preferida, a mesma que meu marido, Rodrigo, e eu escolhemos juntos há 25 anos. O cheiro de café fresco flutua no ar, e o sol da tarde entra pela janela, iluminando os porta-retratos que contam a história da minha família. Em cada foto, a prova de que nossa vida era um conto de fadas. O nosso casamento, o nascimento da minha filha, o abraço apertado no dia em que adotamos Sofia. Eu era professora, uma mulher de saberes e paciência. Rodrigo era um engenheiro renomado, com uma inteligência que eu sempre admirei. E Sofia, a minha filha adotiva, era a luz dos meus olhos. Eu acreditava de todo o coração que o amor de uma família não precisa de laços de sangue. A minha vida era um quadro de Van Gogh, vibrante, cheio de vida e com cada detalhe no lugar certo. Mas a perfeição, como a lua cheia, tem sempre um lado escuro. E o lado escuro da minha vida começou a se revelar em uma tarde de outono, há exatos 10 anos. A data ficou gravada em minha memória com a precisão de um relógio suíço. 14 de maio. Era o aniversário de 55 anos do Rodrigo e eu havia saído mais cedo da escola ansiosa para fazer uma surpresa. Nas minhas mãos um bolo de chocolate caseiro, o preferido dele, e na minha mente a imagem de meu marido sorrindo ao ver a surpresa. A luz do sol da tarde pintava as ruas com um dourado suave e eu senti uma alegria que me preenchia o peito. No entanto, ao chegar em casa, a casa estava silenciosa demais. A porta de escritório, geralmente fechada a 7 chaves por Rodrigo, estava entreaberta e uma luz fraca vazava por ela. Eu, com o bolo nas mãos, sorri, pensando em como meu marido se dedicava ao trabalho mesmo em seu aniversário. Mas o silêncio foi quebrado por um sussurro. Eram 2 vozes, a de Rodrigo e a de Sofia. Elas se misturavam em uma melodia estranha, cheia de risos e sussurros cúmplices. A voz da Sofia, que eu conhecia como a da minha própria alma, tinha um tom que nunca antes ouvi. Eu, com o coração acelerado, caminhei lentamente até a porta, o bolo pesando em minhas mãos. O peso se tornou insuportável no momento em que eu espiei pela fresta da porta. O que eu vi congelou o ar em meus pulmões e o mundo ao meu redor perdeu a cor. Rodrigo estava de frente para a escrivaninha e Sofia estava em seus braços. Os dois riam e a mão de Rodrigo estava no cabelo de Sofia. Não era um abraço de pai e filha. Era um abraço de amantes. As palavras que eles trocavam eram de um segredo que os unia e me excluía. Eu não gritei, não chorei, apenas fechei a porta silenciosamente. Naquele momento eu soube. Aquele não era um deslize de aniversário, era um caso, um segredo que eles guardavam de mim por anos. A traição de um marido e a traição de uma filha. Uma traição de uma crueldade que não tinha palavras. A minha vida, meu conto de fadas, havia se tornado um pesadelo. Eu me afastei da porta, caminhando lentamente de volta para a cozinha. O bolo de aniversário caiu de minhas mãos, espatifando-se no chão. A doçura do chocolate se misturou ao amargor que se espalhava pela minha alma. Eu limpei o chão, lavei as mãos e me olhei no espelho. Eu não era mais a mulher do conto de fadas. Eu era uma mulher traída. E uma mulher traída por aqueles que mais amava. A tristeza me consumiu, mas algo mais, uma força fria, começou a crescer dentro de mim.
Naquela noite, eles desceram para a sala de jantar e eu, com um sorriso de boneca, desejei feliz aniversário ao Rodrigo. A noite foi cheia de risos e abraços. Sofia me abraçou, beijou meu rosto e eu senti o perfume dela, o mesmo que sentira em Rodrigo. A traição estava em cada canto da casa e eu me senti como uma convidada indesejada em minha própria vida. Mas a minha vingança não seria um grito de raiva. Seria um sussurro de anos de paciência. A paciência de uma mãe que daria a vida para proteger sua filha e que agora daria a vida para se vingar. Após aquela noite, minha vida se tornou uma encenação. O palco era minha casa, o público era minha família. Eu sorria para meu marido e minha filha, preparava o café da manhã e continuava a ser a dona de casa perfeita que eles conheciam. Mas, por trás daquela fachada, minha mente trabalhava sem parar. A vingança, para mim, não seria um ato de fúria momentânea, que terminaria em dor e escândalo para mim também. Seria algo frio e calculado, que os atingiria onde mais doeria, na reputação e na dignidade. O primeiro passo da minha vingança foi me tornar uma detetive. Com a desculpa de arrumar o escritório de Rodrigo, eu comecei a revirar sua vida. Foi então que descobri o primeiro segredo. O celular de trabalho de Rodrigo, que ele nunca deixava por perto, tinha mensagens de texto com Sofia. As mensagens não eram de um pai para uma filha, eram de um amante para uma amante. Eu, com o coração acelerado, comecei a fotografar cada mensagem com um pequeno aparelho que comprei na internet. A minha coleção de provas havia começado. Mensagens de texto, e-mails, bilhetes deixados em lugares secretos da casa, tudo era documentado por mim. Eu usava a desculpa de arrumar a casa para vasculhar a vida deles. No sótão, encontrei uma caixa de sapatos com fotos e cartas de amor, datadas de anos antes. A traição de Sofia havia começado quando ela tinha apenas 18 anos. A dor que eu senti ao ver as fotos da minha filha, de 18 anos, nos braços de meu marido, foi indescritível. Mas eu não chorei. A minha dor se transformou em uma força fria e inabalável. Eu sabia que precisava ser forte, pois a minha vingança dependeria da minha paciência. A paciência, para mim, era a minha arma mais perigosa. O que eles pensavam que era o fim da minha vida era apenas o começo. Os anos se passaram e eu continuei a minha coleção. A cada ano que passava, a minha dor não diminuía, mas a minha determinação só aumentava. Eu me tornei especialista em desvendar segredos. O cheiro de perfume diferente na camisa de Rodrigo, o batom borrado de Sofia, os olhares que eles trocavam quando eu não estava olhando, tudo era uma pista para mim. A minha mente era um quebra-cabeça e cada peça que eu encontrava me deixava mais perto da minha vingança. No aniversário de 30 anos de Sofia, eu dei a ela um colar que foi de minha mãe, a mesma que havia me traído. O colar era uma herança de família e a minha avó, a mãe de Helena, havia dito para mim dar o colar para minha filha. O que minha mãe não sabia era que eu havia dado o colar para uma traidora. Eu sorri e disse: "Você merece, minha filha. Você merece o melhor." As minhas palavras eram como adagas, mas o meu sorriso era tão perfeito que ninguém desconfiava. A minha vingança não era apenas sobre a traição. Era sobre o roubo da minha família, da minha história, da minha dignidade. E eu prometi a mim mesma que eles pagariam. 10 anos depois daquela tarde de outono, eu havia construído o meu dossiê. A minha pasta preta, que ficava escondida em um local seguro, estava cheia de provas irrefutáveis. Mensagens de texto, e-mails, fotos, bilhetes, documentos, tudo estava lá. A prova da traição do meu marido e da minha filha. A prova de que eles haviam me traído por 10 anos. Eu, que me tornei a detetive de minha própria vida, agora me tornaria a juíza.
e o júri seria a cidade inteira. Eu havia construído um plano perfeito. O plano de vingança não era apenas sobre a traição, era sobre a reputação. A reputação de Rodrigo, o engenheiro respeitado, e a de Sofia, a filha adotiva que todos amavam. Eu, a professora de moral e bons costumes, sabia que a minha vingança precisava ser pública, para que todos vissem a verdade. O meu plano era simples, mas brutal. Eu convidei a imprensa para minha casa, e a desculpa era o aniversário de 35 anos de casamento. A imprensa, que me conhecia como a mulher perfeita, a esposa e mãe exemplar, aceitou o convite. O dia do aniversário chegou e eu estava radiante. Rodrigo e Sofia estavam nervosos, pois o aniversário de casamento era um dia que eles odiavam, pois era o dia que eles tinham que fingir que a família era perfeita. Eu, no entanto, estava tranquila. A minha vingança estava prestes a ser servida. O dia do aniversário de casamento chegou e a minha casa estava cheia de jornalistas. A imprensa estava lá para ver a mulher perfeita e o marido perfeito. Eu, que parecia ter saído de um conto de fadas, usava um vestido azul marinho, a minha cor preferida. Rodrigo, com seu terno cinza, parecia nervoso. Sofia, com um vestido rosa, parecia inquieta. A entrevista começou e eu, com um sorriso de boneca, falei sobre a importância da família, do amor e da confiança. As minhas palavras eram como adagas, mas o meu sorriso era tão perfeito que ninguém desconfiava. No entanto, no meio da entrevista, eu me levantei, peguei a pasta preta que estava na mesa de centro e a coloquei na frente dos jornalistas. A pasta, que era a prova da traição, foi aberta por mim e as fotos de Rodrigo e Sofia, nos braços um do outro, foram mostradas para todos. O silêncio na sala foi ensurdecedor. A imprensa, que esperava um conto de fadas, se deparou com a realidade. Rodrigo e Sofia, com os rostos pálidos, não podiam fazer nada. A minha vingança havia sido servida. Rodrigo e Sofia, que pensavam que haviam se saído bem, foram expostos para toda a cidade. Rodrigo, um engenheiro respeitado, foi demitido. Sofia, a filha amada, foi expulsa da universidade. A minha vingança não foi um grito de raiva, foi um sussurro de 10 anos de paciência. O que eles pensaram que era o fim da minha vida foi apenas o começo.